Você teve pager? Não. Não, eu tive pager. E sabe qual a primeira lembrança que eu tenho disso aí? Quem é mais velho vai se lembrar disso. O Teletrim do Milton Neves, se lembram? O Milton Neves fazia merchan de tudo, ele faz merchan de tudo, né? E ele tinha um Teletrim que era nada mais, nada menos do que um pager. Porque na época não tinha WhatsApp, sei lá, isso deve ter sido começo dos anos 90, mais ou menos. E o Milton Neves ficava o domingo inteiro no ar na Jovem Pan, no plantão de domingo e depois no terceiro tempo, né? E as pessoas mandavam mensagem pro Milton Neves num pager cuja marca era o Teletrim. Vocês vão se lembrar disso. E ele chamava as pessoas que mandavam mensagem toda hora de teletrinzistas juramentados. E ficava, ele deixava o Teletrim assim perto do microfone, eu imagino, né? Porque naquela época as transmissões de rádio não tinham vídeo, né? Você não via nada, só ouvia, né? E ficavam... Não parava de apitar o domingo inteiro, né? Uma audiência enorme, as pessoas mandando Teletrim. Aí ele dava o número do Teletrim, as pessoas... E o Teletrim e apitava. Então tinha os teletrinzistas juramentados, né? Foi a última vez que eu ouvi falar em pager na minha vida, né? Porque isso aí era um aparelhinho em que você recebia mensagem, né? A gente pode comparar com o quê? É como se fosse um... Porque não era instantâneo também. Você tinha de ligar numa central, sei lá, qual é teu Teletrim? Teu Teletrim não, teu pager. É tal. Aí você ligava na central, pro telefone, e passava mensagem pro pager, entendeu? Assim, fulano, tô chegando 18 horas em tal lugar, te espero até 18h30. Aí a central digitava essa mensagem e essa mensagem ia pro pager da pessoa. Você tinha que ter o número do pager. Puta complicação, né? Assim, era mais fácil você ir buscar a pessoa a pé, né? E dar o recado para ela pessoalmente. Mas, e aí a pergunta é, quem usava pager? Por que usava pager no Líbano? Integrantes do Hezbollah, que foram mortos, supostamente por Israel, que instalou nesse aparelhinho aí explosivos. Como? Não se sabe. O Urian vai explicar tudo pra gente, porque a história enfim, eu não gosto de usar essa expressão porque ela parece uma adjetivação positiva e não é essa a intenção, mas é uma história cinematográfica, é um enredo de série, de cinema, um negócio incrível. Bom, sabendo da capacidade de Israel de infiltrar sistemas de inteligência, de se infiltrar em outros países. Isso, quem acompanha a política internacional viu ao longo dos últimos meses que Israel tem de fato essa capacidade. Tanto é que uma das respostas que Israel espera de retaliação de outros atores, outros grupos ou países é do Irã. Porque Israel, vocês devem se lembrar, e a gente falou sobre isso aqui também, Israel foi capaz de se infiltrar na inteligência iraniana e matar o líder do Hamas quando ele estava na capital do Irã. Ele estava hospedado na capital do Irã, Israel conseguiu fazer isso. Então o Hezbollah, ele tem ciência dessa capacidade israelense. Aí o que o grupo decide fazer há uns meses atrás para se proteger dessa inteligência israelense? Ele pega e vai lá e fala assim, a partir de agora não podemos mais usar celulares na nossa comunicação ou qualquer tipo de dispositivo que possa ser alvo de hackers israelenses. Então eles vão lá, fazem uma encomenda de 5.000 pagers de uma empresa de Taiwan. Na verdade, era o que se pensava até então, porque agora há relatos de que, na verdade foi descoberto de que esses pagers, na verdade, eles vieram da Hungria por uma empresa que tinha patenteado, ela tinha comprado o direito de produzir pagers iguais a esses dessa empresa de Taiwan, e eles foram adulterados, mandados para o Líbano e distribuídos. E aí dentro deles, de acordo com especialistas que analisaram o tipo de explosão que aconteceu, eles viram que normalmente quando um dispositivo, por exemplo, um celular nosso... Esse a gente está mostrando é o pager explodido, é isso? Isso. Rapaz. Os analistas que analisaram essas imagens das explosões, o que eles falaram? Quando um dispositivo ele recebe um sinal de um hacker para que ele esquente, exploda, normalmente esse sinal ele sobreaquece o dispositivo e aí a bateria de lítio pega fogo, que não foi o caso.
No caso aí, eles foram feitos para explodir mesmo, para causar danos. Então, foi muito provavelmente isso que Israel fez. Por que a gente fala de Israel? Já há relatórios que indicam que as forças de defesa de Israel trabalharam de maneira... Mas como é que eles conseguiram explodir o pager? Colocaram explosivo dentro. Mas isso na fabricação? Ele foi fabricado para funcionar como um pager normal, e aí tinha um dispositivo explosivo dentro que, quando recebia um código determinado, ele acionava e explodia. E aí esse código ele foi mandado de maneira simultânea para... Agora, em que momento isso foi inserido? Se foi na fábrica na Hungria, onde foi, não se sabe. Muito provavelmente, mas isso é preocupante pro lado da segurança do Hezbollah, né? E não estou falando que eu estou preocupado com um grupo terrorista, não é isso. Mas eles estão preocupados agora porque mostra a capacidade de Israel de se infiltrar nessa linha de que é a supply chain, né, a linha de fornecimento daquilo que o Hezbollah encomenda como produto essencial para sua comunicação. Isso acontece no dia seguinte com os walkie-talkies. Então hoje também houve um outro ataque que deixou mais de 12 mortos. A gente está mostrando o vídeo da explosão, não é isso, Tainá? É isso aí, esse é o momento de uma das explosões, o homem de amarelo, aqui embaixo. Que coisa impressionante, meu Deus do céu. E é bastante preocupante porque isso dá abertura para que o Hezbollah agora... A situação ela estava mais ou menos calma. Assim, sim, 10, 15 ataques por dia entre Israel e Hezbollah. Mas estava relativamente calma desde o último ataque, quando o Hezbollah deixou claro que ia ficar como estava. Mas agora vai ter uma retaliação. Quantas pessoas morreram nesse ataque? Ao todo foram foram 40 e poucos mortos. Inclusive crianças, né? Tem crianças. A gente tem inclusive um vídeo aí, não tem? Com áudio para mostrar, não tem, Thiago? A gente pode mostrar um dos vídeos aí. Explosão de walkie-talkies mata 20 um dia após ataques com pagers. 26 mortos nos 2 dias, com 3.450 feridos. É impressionante. Bom, o G1 está dando aqui, segundo o Ministério da Saúde libanês, 20 pessoas morreram e 450 ficaram feridas. Já são 32 mortes decorrentes de explosões de dispositivos eletrônicos desde a terça-feira. O G1 está dando. Você tem quantas aí? 3.450 feridos com 26 mortos. Aqui já estão dando 32 no G1. Então primeiro teve a explosão do pager e depois a explosão dos walkie-talkies, né? Vamos mostrar o vídeo, depois o Urian volta pra gente... a história é incrível, vamos continuar acompanhando. É chocante, né? E preocupante. Por alguns motivos diferentes. Preocupante porque quando um país ou algum grupo ou alguém for fazer um ataque contra o inimigo, esse alvo ele tem que estar muito claro. Então, se eu quero matar o Rafael, sei lá, eu sou um país e quero matar o Rafael porque eu sei que ele está planejando um ataque contra mim. O ataque tem que ser direcionado ao Rafael. Não pode ser como foi feito agora. Então, você viu aí nessa imagem do supermercado, tinha criança perto. Então, se Duas crianças morreram. Duas crianças morreram. Muitas pessoas, e certamente muitas pessoas ficaram cegas porque o pager tocou. Então, muitas pegaram o pager na mão para olhar. Eu estava ouvindo o relato de um médico falando que várias pessoas perderam a mão, várias pessoas perderam os olhos, um olho ou os dois. Então, isso é claramente uma violação do direito internacional humanitário. Porque você precisa ter distinção. Você não pode simplesmente confiar que os 3.000 dispositivos que foram detonados vão estar na mão de 3.000 terroristas. Eles estavam próximos de inocentes, de civis. Então tem esse aspecto preocupante da visão humanitária. Agora, o que mais preocupa em relação a isso também? É justamente o fato desse ataque ser usado por Israel, porque Hezbollah agora vai dar uma resposta, mas para ir para cima com tudo do Líbano e do Hezbollah e abrir uma nova frente de guerra. E essa
possibilidade, ela é extremamente real. Eu sei que parece alarmista a gente falar, né, de agora Israel vai entrar em guerra contra o Hezbollah, contra o Líbano. Israel move tropas e sinaliza nova fase da guerra com foco no Hezbollah. Exato, tá na capa aí, né? Tá na capa. Eu falei com eles também sobre isso aí. E é o que parece que tá acontecendo. E alguns elementos corroboram isso. Pro norte, Israel, as tropas estão se movendo pro norte, pra divisa com o Líbano, de onde as pessoas tiveram de sair, moravam em Israel. Já tem 62 mil deslocados. Tiveram de sair por causa dos ataques do Hezbollah. É. E eu tô lendo aqui que o Benjamin Netanyahu não quis falar sobre os ataques aos pagers, nem aos walk-talks, mas disse o seguinte, que está sendo cumprida uma promessa feita lá atrás de que as pessoas, 62 mil, que tiveram de sair do norte de Israel, vão voltar para casa em segurança. Mas ele não fala quando. Ele fala de operação militar. Então, você tem declarações recentes do Netanyahu, que é o primeiro-ministro, e do Yoav Gallant, que é o ministro da Defesa, os dois falando sobre que essas pessoas vão voltar para casa e que para isso vai ser necessária operação militar. Aí, ao mesmo tempo, na segunda-feira, os Estados Unidos enviam o Amos Hochstein, enviado especial, para meio que pedir para que eles acalmem os ânimos. Então, para impedir que essa guerra tome uma escalada maior. Ontem, o Gabinete de Segurança de Israel aprova uma incorporação de um objetivo aos objetivos de guerra de Israel de longo prazo, que é a volta dessas pessoas ao norte de Israel às suas casas, a volta dessas 62 mil pessoas. O que isso significa na prática? Que ao formalizar que um dos objetivos do governo de Israel é que essas pessoas vão voltar para casa, isso passa, né, a justificar algumas outras medidas que podem passar a ser tomadas pelo governo de Israel, incluindo, talvez, a abertura de uma nova frente. E por que eu falo que essa poderia ser uma tática? Foi publicado um relatório ontem pelo Institute for Study of War, que fala que a missão de Israel em Gaza, ela está praticamente terminada já, que é desmobilizar o Hamas, acabar com a capacidade militar do Hamas. Então, o relatório aponta para isso. Hamas não tem mais aquele poder que tinha antes, Israel quase acabou os trabalhos lá. Por outro lado, se a gente compara com o histórico, e aí que vem a parte mais preocupante, o que Israel fez em 1973 na Guerra do Yom Kippur? Quando ela foi atacada no norte pela Síria e no sul pelo Egito. Israel lutou no sul e depois foi pro norte. Porque entendia que ali as colinas de Golã, perto da Síria, ainda representavam uma ameaça para sua soberania. Então agora parece que a situação é a mesma. Parece que o país, depois dos ataques de outubro, ele é lembrado que não vai estar seguro enquanto esses grupos estiverem ali ao seu redor. Então termina o que tinha que fazer em Gaza para partir para uma segunda frente agora no norte. Então toda essa movimentação aponta para isso e também, claro, aquele fator que a gente não pode ignorar, que é a própria situação política do Benjamin Netanyahu, porque sabe que se a guerra acabasse agora, ele vai ter que dever algumas explicações. Sim, agora Israel pode querer abrir novas frentes de guerra. Tem uma aberta em Gaza, tem uma sendo aberta ou sendo intensificada no norte do país. Agora, também, provavelmente, em algum momento, alguém vai querer abrir um flanco de guerra contra Israel. O Irã, por exemplo. Né? Irã e Hezbollah. Então a gente pode esperar nos próximos dias ataques vindo do Irã e do Hezbollah. Lembrando até que o embaixador do Irã no Líbano ficou ferido por conta de um dos pagers. Então o Irã, que já ia fazer algum tipo de retaliação, porque sentiu que teve a sua soberania territorial violada quando o líder do Hamas foi morto, na posse do presidente iraniano, há algumas semanas, agora fala que vai retaliar por conta disso também. Então, retaliação do Irã, do Hezbollah de forma separada ou conjunta. Mas os dois vão precisar retaliar, porque senão isso vai ser interpretado por outros grupos e até mesmo pelos militantes como uma humilhação muito grande. Fraqueza, né? Fraqueza. Se tem um lugar do mundo onde as pessoas não podem mostrar fraqueza, é nessa região. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.